Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês neste domingo, dia do Senhor. Eu tomo para este momento de pregação da Palavra de Deus o texto do Evangelho deste 17º domingo no tempo comum, Mateus, capítulo 13, dos versículos 31 ao 33 e depois 44 ao 52. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus é um capítulo de parábolas. Temos meditado sobre as parábolas desse capítulo nos últimos domingos. Já vimos a parábola do semeador, já vimos a parábola do joio e do trigo. E agora nós temos mais algumas para hoje. Uma antiga revista de escola dominical da IPI do Brasil, A Colmeia, que era dirigida para o público adolescente. Em uma das suas lições, já há 30 anos, em 1990, uma das lições dessa revista abordou toda uma unidade, abordava o tema do Reino de Deus. E o texto da revista fazia a seguinte afirmação: o reino de Deus é um reino ao contrário. O reino de Deus é um reino ao contrário. A intenção era mostrar que o reino de Deus, ele vai justamente na direção contrária, na direção oposta aos reinos deste mundo. É um reino que coloca tudo de ponta cabeça. É um reino que inverte os valores. E as parábolas do reino que nós lemos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, deste domingo, essas parábolas são uma boa prova de que o reino anunciado por Jesus é realmente um reino ao contrário. Vejamos aqui alguns contrastes nessas parábolas. O pequeno e o grande. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Elas proclamam que existem neste mundo coisas pequenas e coisas grandes, grandiosas. Os seres humanos normalmente correm atrás das coisas grandiosas. Aquilo que é grande, grandioso, inspira poder, mas o reino dos céus está do lado das coisas pequenas que inspiram fraqueza. O reino de Jesus é semente de mostarda, a menor de todas. O reino de Jesus é um pouquinho de fermento escondido na massa. As aparências enganam. Apesar de parecerem pequenos e frágeis, o grão, o fermento e o reino de Deus resultam em realidades extraordinárias. O valioso e o sem valor. As parábolas do tesouro escondido e da pérola anunciam que existem neste mundo coisas valiosas e coisas sem valor. Os seres humanos, é claro, apreciam as coisas valiosas, mas na sociedade materialista e consumista em que nós vivemos, as pessoas não acreditam que as coisas espirituais, como as coisas do reino de Deus,
sejam as coisas mais valiosas do que aquelas outras coisas de valor material apenas. O reino de Jesus é daqueles que têm desprendimento suficiente para venderem tudo o que possuem, abrirem mão dos supérfluos e ficarem apenas com aquilo que é realmente valioso, o reino dos céus. O bom e o ruim. A parábola da rede mostra que existem neste mundo coisas boas e coisas ruins. O ser humano nem sempre opta por aquilo que é bom. Com frequência, fazemos o nosso julgamento sobre as coisas e especialmente sobre as pessoas. Nós as classificamos como peixes bons ou peixes ruins. É nossa tendência na família, no trabalho, até mesmo dentro da igreja, classificar as pessoas, dizer: essa pessoa é boa, essa daqui é ruim, esta daqui serve, esta daqui não serve. Ora, no reino de Deus as coisas são diferentes. O reino de Deus é inclusivo, não deixa ninguém de fora. O pescador passa com a sua rede, ele lança a rede na água e ele vai pegando dentro dessa rede tudo quanto é tipo de peixe, sem nenhuma distinção, peixes de toda espécie. Cabe ao Senhor, cabe a Deus, não a nós, lá no dia do juízo, separar os peixes bons, colocando-os no cesto daqueles peixes ruins, lançando-os no fogo. O novo e o velho. No encerramento de sua mensagem, Jesus trata a respeito do escriba versado no reino dos céus, comparado ao pai de família. Como o pai mantém a sua família com as riquezas do seu depósito, da sua despensa, assim também o escriba que é discípulo do reino de Deus, ele tira do seu depósito, da sua despensa, do seu tesouro, que são as Escrituras, ele tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Hoje, são poucos os que valorizam as coisas consideradas velhas. A maioria das pessoas só quer saber de coisa nova, só quer saber de novidades. Mas o reino de Jesus é lugar de coisas novas e de coisas velhas. Devemos valorizar o velho, o antigo, e igualmente, é claro, devemos acolher o novo, o atual, sem ficarmos ultrapassados lá atrás no saudosismo. Como vemos, irmãos e irmãs, o reino de Deus é sim um reino ao contrário. O mundo escolhe as coisas grandes, mas Jesus diz: o reino é das coisas pequenas. O mundo escolhe as coisas que têm valor material, mas Jesus diz que o reino é de valor espiritual. O mundo escolhe entre as pessoas consideradas boas ou ruins, mas Jesus diz que o reino é uma rede que pega peixes de todas as espécies. O mundo escolhe as coisas novas, mas Jesus diz que o reino é depósito de coisas novas, sim, mas também de coisas velhas, antigas. Que Deus, o Senhor, nos ajude a conduzirmos as nossas vidas orientados pelos valores invertidos
desse reino de Jesus, reino ao contrário. Que Ele assim nos abençoe. Amém.